Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Assim está escrito: Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo nos não conhece, porque o não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Estas foram palavras do apóstolo João aos irmãos, no sentido de fortalecê-los na fé e na esperança em Deus, que permanecessem seguindo adiante, sem recuar, sem desistir e sem parar na caminhada. E nós sabemos que a caminhada cristã, quando ela começa, é uma alegria, é um prazer, uma satisfação, porque algo novo acontece na nossa vida e nós somos tomados de uma grande alegria. Mas todos nós sabemos que nós fomos libertos de um sistema diabólico de escravidão no qual nós vivíamos, e agora, libertados por Jesus, estamos servindo a Deus. Mas passa um tempo, começam a vir as lutas, os embaraços, as situações adversas, e nós precisamos saber como enfrentar estas situações sem ser levados por elas, sem ser manipulado por este tipo de coisas que acontecem. E, portanto, nós devemos estar alimentados com as boas palavras da fé, que vão trazer o fundamento seguro para a nossa vida com Deus, a fim de atravessarmos por situações, por tempestades, por mar revoltos e permanecer firmados no Senhor. E Jesus nunca enganou as pessoas dizendo que tudo seria bem. Ele próprio disse que nós seríamos perseguidos, odiados e mortos, tão somente por termos sobre nós o nome de Jesus Cristo. Ele disse: no meu nome, vocês, se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir a vocês também. Então nós precisamos estar certo de que isto é natural na vida do cristão. Ele não pode considerar algo anormal estas perseguições, ameaças, embaraços, provocações, intimidações e obstáculos que se levantam com o propósito de detê-lo, de desanimá-lo, de amedrontá-lo. Mas quem tem a palavra de Deus afirmada no seu coração, ele passa por todo este tipo de situações e não se deixa levar por elas, mas vence-as em nome do Senhor. O próprio Jesus assegurou aos seus discípulos, e João deixou registrado no Evangelho 16:33, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a vitória de Jesus, ela é colocada à nossa disposição. Ele venceu em nosso lugar. Ele venceu por nós. E, portanto, nós agora contamos com a alegria e o refúgio no Senhor Jesus, em saber que ele, como nós, atravessou por todas estas situações e não se curvou diante delas. Ele as venceu. E o testemunho de Jesus é suficiente para nos animar, encorajar e manter perseverante no caminho. Então, o apóstolo João, escrevendo aqui, ele traz a lembrança daqueles irmãos,
dizendo a eles o seguinte: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quando é que nós passamos a ser chamados filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus por criação. No entanto, por conta do pecado, nós nos rebelamos contra Deus. Adão desobedeceu, e diz a palavra: por o homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser aquele que viria com o trabalho de libertar os oprimidos pelo pecado e por Satanás. E então, quando Jesus veio, ele veio com esta finalidade, como prova do grande e maravilhoso amor de Deus, que Deus disse que amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao amar o mundo de tal maneira, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para trazer esta vida que tínhamos perdido lá no Éden, a vida eterna com Deus, a vida espiritual que Adão tinha, perdeu também. Jesus veio então para trazer novamente, e através da sua morte, do seu sacrifício, ele então nos libertar e salvar, a fim de que nós pudéssemos então voltarmos para o Senhor. Então aqui afirma-nos que fôssemos chamados filhos de Deus. João, escrevendo, disse que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, os nascidos de Deus e o novo nascimento é operado pela ação do Espírito Santo junto com a palavra de Deus. O próprio Jesus falou a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ele disse que é nascer da água e do Espírito. Então, a palavra de Deus, aliada com o Espírito Santo, é quem opera em nós a regeneração, o novo nascimento, e a partir dali nós passamos então a sermos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, continuamos neste mundo, vivendo agora como uma testemunha viva do que o Senhor Jesus fez na nossa vida, nos libertando das trevas, do pecado e de Satanás. E agora então, diz-nos o apóstolo João, por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a ele. O mundo desconhece aqueles que, libertados e salvos agora, servem a Jesus. E por desconhecerem é que eles então nos perseguem, porque o mundo não tolera, não suporta o nome de Jesus. A semelhança daquelas autoridades de Jerusalém, quando os apóstolos, após o revestimento do poder do Espírito Santo, eles saíram por toda parte pregando a palavra de Deus. E este evangelho, que realmente estava transformando vidas, incomodou aquelas autoridades, e eles levaram os apóstolos Pedro e João à prisão e os advertiram para que eles não falassem, não pregassem mais aquela doutrina e não falassem no nome de Jesus.
Ora, se o nome de Jesus e a doutrina de Jesus é quem realmente faz a transformação na vida de cada um de nós, se não falar de Jesus, se não pregar o evangelho, como é que as pessoas haverão de ter conhecimento? Como é que eles vão ter a experiência da salvação através de Jesus? Então, aquelas autoridades quiseram silenciar aqueles apóstolos de Jesus. Mas eles foram destemidos e encorajados, e Pedro disse então: mais importa obedecer a Deus do que a vós, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E o apóstolo João deixou aqui registrado. Ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, observe aqui, eles estavam pregando o que viram, o que ouviram, o que participaram, e que na vida deles tinha o testemunho vivo do que o poder de Jesus faz na vida do homem e da mulher quando se rende a ele. Então eles dizem aqui: nós agora fôssemos chamados filhos de Deus. E no versículo 2 ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus. Agora sim. Por quê? Nascemos de Deus. Nascemos pela água e pela palavra. Fomos regenerados. O Senhor nos gerou no estado de santidade para viver na presença dele. O pecado degenerou e agora em Jesus, através da sua obra de redenção, ele nos regenerou. É o que o apóstolo Pedro deixou registrado aqui na sua primeira epístola, nos versículo 23 diz: sendo de novo gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós agora fomos gerados de novo, ou regenerados pelo Senhor Jesus. E por isso nos tornamos filhos de Deus. Mas ele diz que ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então, o que o futuro nos reserva, nós não sabemos ainda. Não nos foi revelado. Não sabemos ainda. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos, quer dizer, temos a convicção de que quando ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então nós seremos semelhantes a Jesus por ocasião da sua manifestação. E veja o que Paulo deixou registrado em Colossenses, no capítulo 3, o versículo de número 4, está escrito assim: quando Cristo, que é a nossa vida, versículo 3 e 4, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então aqui está dito: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Paulo disse: quando ele se manifestar, quando ele, que é a nossa vida, se manifestar, nós vamos nos manifestar juntamente com ele em glória. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 28, está escrito assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que,
quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, nós precisamos estar prontos e atentos para servir e glorificar a Deus de tal maneira que estejamos prontos para o momento quando o Senhor Jesus há de se manifestar. O versículo 3 diz: qualquer que nele tem esta esperança. A esperança do quê? A esperança da manifestação de Jesus em glória. Então, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Uma vez que o Senhor é puro e que a promessa de que ele vai se manifestar está de pé, nós precisamos manter a nossa vida purificada. Nós somos purificados pela palavra de Deus, nós somos purificados pelo nome de Jesus, nós somos purificados pelo Espírito Santo, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O apóstolo João disse que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, veja, agora nós somos chamados filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Fomos feitos por Deus, seus filhos. E agora, filhos de criação e filhos por redenção, através de Jesus Cristo. Então, nós somos filhos de Deus por duas condições. Primeiro, pela criação, segundo, pela redenção. E estamos assegurados com Deus, através de Jesus, e esperando, então, a manifestação do Senhor Jesus, que vai acontecer, e quando ela acontecer, veja o que vai acontecer a nós. Diz aqui, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Hoje nós não somos semelhantes a ele. Hoje nós somos filhos de Deus e temos a promessa de que na manifestação de Jesus em glória, nós nos manifestaremos com ele em glória e então passaremos a ser semelhante a ele. Vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo imortal, incorruptível, um corpo santo e glorioso. É o corpo de Jesus. E nós seremos semelhantes a ele. Jesus, num corpo glorificado, não há nada que impeça o seu agir, o seu mover-se de um lado para o outro. Ele, quando ressuscitado, ele apresentou-se aos discípulos dentro do cenáculo com as portas fechadas, sem que fosse preciso alguém abrir as portas. Ali estava o Jesus glorificado. E aqui diz que nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então nós o veremos e nós seremos semelhantes a ele. E ele disse que onde ele estiver, nós haveremos de estar também. Foi o que ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quando é que ele virá? Por ocasião da sua manifestação. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja como é importante atentarmos
para o que diz a palavra de Deus. Então, nós somos chamados filhos de Deus. Somos filhos e somos chamados filhos. Nós temos uma promessa de que Jesus, breve, vai se manifestar. E nós vamos nos manifestar com ele e passaremos a ser semelhantes a ele. Por quê? Diz a Escritura, assim como ele é, o veremos. Então, quem tem esta esperança de manifestar-se juntamente com Jesus em glória, precisa viver o seu dia a dia alimentado com as boas palavras da fé e procurando purificar-se a cada dia. Não pode permitir que o pecado, a impureza, a iniquidade, a violência, a maldade se arraigue no seu coração. Porque se estas coisas encontrarem lugar no coração, esta pessoa não vai manifestar-se juntamente com Jesus. Por isso é que o apóstolo deixou bem claro nas palavras que diz: qualquer que nele, no Senhor Jesus, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14, ele deixou registrado o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a purificação é para nos levar à condição de termos uma vida santificada, ou seja, separada unicamente para Deus. Quando a nossa vida estiver purificada de todo pecado, de toda iniquidade, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós então passaremos a viver uma vida de santificação, consagração, separação do mundo, do pecado, para Deus, para servi-lo com alegria, com fé e em espírito e verdade. Então veja o que João deixou registrado. Olha que promessa maravilhosa tem para mim, tem para você, para cada um de nós, que nós somos hoje filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Quer dizer, então existe mais coisas de Deus para acontecer na nossa vida. E isto só vai acontecer no dia em que Jesus se manifestar. Porque quando ele se manifestar, a nossa vida, que está escondida nele, nós também vamos nos manifestar em glória. E vamos ser semelhantes a Jesus. Vamos vê-lo como ele é. Nós não o vemos, nós cremos nele pela Escritura. Nós não temos, assim, uma imagem da aparência de Jesus. Os apóstolos viram, mas Jesus disse a Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. Nós fazemos parte desses. Nós não vimos, mas nós cremos. Mas a palavra de Deus diz que um dia nós o veremos como ele é. Glória a Deus. Promessa de Deus vai cumprir-se na nossa vida. Nós o veremos como ele é. Então, que eu e você permaneçamos firmados em Deus, enfrentando situações adversas, muitas das vezes, que se levantam, mas nunca desanimar e nunca desistir de servir a Jesus. Continuar sendo firme e fiel até o fim, porque a palavra de Deus promete: nós haveremos de manifestar com ele, seremos semelhante a ele e veremos a ele como ele é. Eu creio que você também tem essa esperança, este desejo, esta alegria de ter este encontro maravilhoso com Jesus. Então permaneçamos firmes e fiéis até o fim. E isto há de acontecer na nossa vida
para a glória de Deus, quando seremos transformados. O nosso corpo será um corpo santo, imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. E vamos romper os ares, adentrar as nuvens e irmos ao encontro de Jesus e ficarmos com ele por toda a eternidade. Isso deve trazer-nos alento, ânimo, alegria, renovo, fé, esperança e expectativa. Siga firme, aguarde-o. Este dia está chegando. Ele vai se manifestar logo, logo. Quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos também com ele em glória. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.